Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar um pouco sobre uma ferramenta da Commvault chamada Threatwise. A Commvault tem investido muito nos últimos anos em novos softwares, em plataformas em cloud, e além de facilitar a vida aí dos times de backup e de proteção de dados, ela tem também tentado de alguma forma ajudar também o pessoal de segurança, o meio do caminho, né? A gente brinca que em vez de somente ajudar ali a secar as lágrimas num evento de um ataque, no caso de um ransomware, onde é necessário voltar os backups do ambiente, a Commvault está investindo em evitar que o cliente chore, né? Então, a ideia do Threatwise, dessa ferramenta que nós vamos mostrar para vocês, é justamente como identificar de uma forma prematura e tomar algumas ações durante a atuação de um hacker, né? Então, em vez de esperar o ataque acontecer, em vez de esperar os dados serem comprometidos, o ransomware criptografar todos os dados, com o Threatwise nós buscamos verificar e entender o que está acontecendo no ambiente enquanto eventualmente um hacker lá esteja, e a gente pode criar diversas possibilidades aqui para expulsar esse hacker, tomar ações para isolar alguns servidores que eventualmente estejam infectados, e essa é a ideia da ferramenta. Bom, o Threatwise ele vem de uma compra da Commvault de uma empresa chamada Trepex, né? Então alguns clientes já conheciam, já tinham algum contato com a Trepex. Então basicamente o Threatwise é a evolução dentro do portfólio da Commvault dessa solução. E para o mercado essa é uma solução de deception, né? Então a ideia basicamente básica de soluções de decepção são nós podemos espalhar diversas armadilhas, né? Diversos potes de mel, os famosos honeypots, pelo ambiente, que são servidores, são sistemas, são aplicações que simulam os ambientes de produção do cliente, né? Então eu posso emular os mais diversos tipos possíveis de dispositivos. Então, já entrando um pouquinho aqui na ferramenta, falando um pouquinho do que são esses honeypots, essas armadilhas, esses traps na nomenclatura aqui do Threatwise, eu posso ter diversos tipos, né? Então, posso ter máquinas com Windows, posso ter máquinas com Windows Server, Windows 7, Windows 10, Windows XP, posso ter dispositivos mais específicos como câmeras IPs, impressoras, posso ter switches sendo emulados aqui, como um switch da Cisco, por exemplo. Posso ter aplicações mais específicas de determinadas verticais, como para o setor financeiro a plataforma Swift, que é muito utilizada em transações internacionais. Para o mercado de indústria, automação, posso ter emulações aqui de sistemas SCADA, sistemas da Rockwell, por exemplo, né? Então, se eu pegar algum desses aqui, eu consigo também mostrar a variedade de tipos que eu tenho, né? Então, aqui eu posso ter Rockwell, SCADA, Siemens, nas workstations aqui, Windows, dos mais diversos tipos possíveis, posso ter Windows Server, Linux Server, posso simular um servidor de backup da própria Commvault, diversos tipos de IoT aqui, como a impressora Lexmark, câmeras Axis, posso simular um POS de um ponto de venda, uma lâmpada da Philips. Na parte de redes posso ter um switch Cisco, um switch da Juniper, um telefone IP. Posso ter servidores aqui na área médica de PACs, na área industrial eu já havia comentado, na parte de financial o Swift, como eu comentei. Posso simular um sistema de ATM também, que é bem interessante. Posso simular servidor de VPN, um Windows Server aí fazendo conexões de RDP, e por aí vai, tá? A Threatwise, a Commvault, a Metallic tem feito investimentos aqui justamente para aumentar a gama de dispositivos que nós podemos ter sendo emulados. Então, nessa demonstração, eu tenho já
esses ambientes aqui criados, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E aí a grande diferença da ThreatWise aqui, da solução, é que além de, obviamente, disponibilizar os honeypots e logar o que acontece nesses honeypots, eu tenho um ecossistema muito grande de integrações, né? Então, que eu posso ver aqui dentro do meu ecossistema, eu consigo integrar a plataforma com diversas soluções de cibersegurança do mercado. Então, posso integrar com o ambiente de sandboxing, por exemplo, da McAfee, Cisco, Palo Alto, e por aí vai. Posso integrar com CIEM através de banco de dados ou Syslog, então eu posso jogar num banco comum aqui que o CIEM vai fazer o tratamento daquela informação. Tem uma integração nativa com o VirusTotal e é bem legal. Isso aqui eu vou mostrar um pouquinho na demo, onde eu posso avaliar todos os arquivos que são jogados dentro do meu honeypot para avaliar se tem algum Trojan, algum worm que está sendo proliferado na rede e pode combinar com algum ataque de ransomware, por exemplo. Posso integrar com ferramentas de endpoint. Uma das coisas mais interessantes que tem aqui, eu vou falar um pouquinho disso na demo também, é a integração com ferramentas de segurança de rede, né? Então, seja com firewalls para fazer o bloqueio de ataques norte e sul, né? Aqueles ataques que vêm de fora para dentro, ou de alguns segmentos de rede para outro, ou até mesmo com ferramentas como o Cisco ISE, que permitem o bloqueio de conectividade leste-oeste, então a movimentação lateral, que é muito normal nos ataques de ransomware, principalmente quando um servidor infectado acaba proliferando através de alguma vulnerabilidade aquela infecção para outro. Então, em vez de criar uma regra no firewall, nesse caso, não faria muito sentido porque eu não tenho um segmento de segurança, o problema é lateral, então eu consigo integrar com o Cisco para que aquela máquina virtual, aquele servidor físico, aquele IP específico que está sendo o proliferador dos problemas, ele possa ser bloqueado automaticamente, tá? E aí dentro dessas integrações eu consigo ser extremamente granular, né? Eu posso dizer quais são as durações das regras, então em vez de ficar criando diversas regras nos firewalls que depois não vão ser deletadas, eu posso criar regras provisórias, né? Então eu expulso aquele ataque, eu expulso aquele hacker e depois de alguns minutos aquela regra é bloqueada, ou eu posso deixar a regra eternamente, tanto faz. E também, conforme eu tiver as interações com os meus honeypots, com as minhas armadilhas, eu posso classificá-las aqui, né? O próprio sistema classifica e eu tomo ações com base nisso. Eu posso criar logs na minha plataforma de firewall e posso até criar as regras efetivamente de bloqueio, de drop, em caso de ações de interação e infecção, como eu vou mostrar aqui, por exemplo, tá? Bom, vamos lá, então, para mostrar um pouquinho de como funciona. Então, basicamente, aqui nós temos o dashboard, que tem uma história do que está acontecendo aqui, quantas foram a, 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 as ameaças aqui já mapeadas, quantas tem a ver com scan, quantas tem a ver com reconhecimento, com interação direta aqui dos honeypots. E aqui alguns resumos aqui de quais são os meus traps, aqui as minhas armadilhas, os principais eventos, quando eu tenho algum outro detalhe, algum ataque específico, eu tenho isso logado aqui, tá? Bom, vamos então ao acesso aos honeypots. Então vou acessar um servidor onde eu deixei alguns atalhos, né? E como vocês viram, esses honeypots que estão criados lá, eu criei os atalhos aqui. Então eu tenho uma impressora Lexmark, eu tenho uma câmera Axis, e são totalmente responsivos. Eu posso ir nas configurações, posso tentar alterar algumas coisas aqui. Então é como realmente se eu estivesse dentro do ambiente real aqui, né? Para quem está fazendo um ataque, seja via web ou seja via CLI, eu tenho essa experiência de poder interagir, de ter hostname, ter IP, ter máscara, tudo bonitinho. Então, para câmera é a mesma situação. Eu tenho até um live view fake aqui que ele aponta para uma parede e mostra aqui como se tivesse de fato a imagem ao vivo. Posso ter então aqui servidores IS, então eu posso customizar os servidores IS, servidores Apache, por exemplo, para ter ali uma página
da minha empresa, poderia ter a minha intranet, a minha página web, exatamente do jeito que é na minha produção aqui também, sem nenhum problema. Poderia ter um banco de dados, com dados próximos à realidade também. Posso ter meu switch, como eu comentei ali. Então, tento acessar o equipamento, ele mostra aqui para mim via web. Eu posso fazer esse acesso via Telnet, via SSH também, que eu vou ter essa mesma visão aqui das portas, das fãs. Eu consigo ter todos esses detalhes do equipamento como se fosse um equipamento real. Eu posso fazer um show running e ter aquela informação. E aí, como também eu já comentei, eu posso ter as plataformas mais específicas, né? Então, nesse caso, uma plataforma Swift, posso ter uma plataforma SCADA, que tem a ver com o setor industrial, um Rockwell, né, simulando aqui um PLC. Então, realmente, a gente consegue, desde o mais básico ali, de TI propriamente dito, IS, banco de dados, compartilhamento de arquivos, até esse nível aqui de chegar em ambientes financeiros, em ambientes de automação industrial com equipamentos idênticos aí ao que a gente vê na produção, tá? Vamos dar uma olhada? Quando eu faço esses acessos, eu já tenho aqui nas minhas análises essas interações, né? Então, eu tive aqui as interações que ainda estão em andamento, inclusive, com o Rockwell, com o SCADA convencional, com o Swift, com o Windows, com a câmera, e por aí vai, tá? Então, a partir do momento que eu tenho essa interação, tudo que feito de acesso no honeypot é logado. Então aqui eu tenho os dados do atacante, então o IP, a porta, quando começou, quando finalizou, qual que é o MAC address daquela máquina que está atacando, obviamente qual foi a máquina que o trap atacado, e já tem inclusive qual a classificação daquele acesso, né? Então nesse caso nós estamos falando claramente do movimento lateral, é uma máquina vizinha aos honeypots que estão ali nos mesmos segmentos das armadilhas que está fazendo esse acesso. Então é um tipo de ataque que tem que ser parado por microsegmentação, por interrupção de movimento lateral, tá? E aí, obviamente, como eu mostrei ali nas integrações, eu tenho as possibilidades de automatizar. Então, nesse caso, estava lá configurado para fazer sempre uma regra de bloqueio no checkpoint, caso eu tivesse algum tipo de movimento, algum tipo de log desse tipo. E aí ele mostra aqui que ele fez. Obviamente ele dropou porque eu não tenho esse firewall aqui no meu ambiente, mas o Threatwise mandou um comando para aquele dispositivo que eu configurei para fazer uma criação da regra de bloqueio, tá? Se eu tivesse configurado o Cisco ICE, por ser um movimento lateral, ele seria mais efetivo ainda, porque ele bloquearia aquela porta especificamente de switch, de wireless ou de onde viesse esse acesso através do Cisco ICE. Vamos mostrar uma outra coisa legal, que dentro dos honeypots, além dessas interações, né, e aí aqui eu tenho os detalhes um pouquinho mais de quais foram a história aqui do acesso, as conexões, tudo mais, né, então eu consigo ter toda essa informação aqui, usuário e senha, no caso que foi utilizado, eu consigo ter tudo isso gravado. E aí outra coisa interessante, né, que pode ajudar muito numa proteção contra ransomware e principalmente indicar que o seu ambiente está sob ataque, é essa funcionalidade que nós temos de análise de arquivos, né, essa integração com vírus total e endpoints. Então nesse caso, eu tenho as máquinas 155 e 156 aqui, são honeypots, então eu tenho aqui essas pastas data, e eu tenho um arquivo aqui de um executável do WannaCry, né, é um ransomware razoavelmente antigo, mas que nos ajuda nesse ambiente de laboratório, e eu vou basicamente copiar esse executável para os dois honeypots aqui. Obviamente eu como hacker não imaginaria que isso aqui é um honeypot, né? Eu posso estar fazendo a proliferação via script ou mesmo manualmente como eu fiz agora. Eu estou jogando os executáveis do máximo possível de máquinas para depois fazer a ativação desses executáveis e criptografar as máquinas. O interessante é que, graças às integrações que eu tenho no Threatwise, essas ações aqui de jogar os arquivos me geram incidentes, né? Então aqui eu já posso ver que eu tenho dois eventos novos
um no honeypot de Windows 2016, outro no de Windows 7, onde ele me mostra aqui o tipo de evento, né? Então, que eu tenho um Trojan de ransomware, então ele já me identificou aqui que aquele executável é um cavalo de Troia para a inicialização de um ataque ransomware, e ele vai fazer toda a análise desse arquivo. Então ele já me dá aqui o MD5 do arquivo e me fornece um relatório detalhado de qual é aquela a, a prova, a evidência, né, as análises de que aquele arquivo é um arquivo cavalo de Troia, não um Trojan, para a inicialização de um ataque ransomware. E aqui eu tenho todos os detalhes, né? Então, de novo, é uma integração junto com a VirusTotal, posso integrar com outros endpoints, mas a ideia é justamente que a gente tenha aqui essa visão do ThreatWise, tudo bonitinho, para que a gente consiga não só dizer que eu tive um acesso, que eu tive uma interação naquele meu honeypot, mas nesse caso aqui de um pré-ataque de ransomware, a partir do momento que eu tenho esses executáveis aqui sendo jogados dentro do meu ambiente, eu consigo fazer uma análise forense automatizada para provar que eu estou num pré-ataque. Então, aí a gente pode, além das ações ali automatizadas de criar regra nos firewalls, criar regra no Cisco Ice, nas plataformas que são no CIEM, nas plataformas que são integradas, eu posso também fazer toda uma mobilização do meu time para tratar aquele possível ataque de ransomware que eu vou ter antes do hacker fazer a sua ativação, tá? Então, a ideia aqui era fazer uma demo bem rápida, mostrar as possibilidades que eu tenho de dispositivos aqui que podem ser emulados, então uma quantidade bem interessante de vários tipos, desde o TI mais básico ali, que eu tenho servidores, bancos de dados, aplicações web, até já nessa linha um pouco mais verticalizada de servidores PACs para medicina, servidores Swifts, ATM para a parte financeira, PLCs e dispositivos SCADA para a parte industrial, por exemplo. E aí, uma vez, além de ter esses honeypots espalhados, obviamente eu vou logar tudo que está acontecendo nesses honeypots e além da análise ali dos alertas que eu gero, eu também consigo fazer as correlações com todo o ecossistema de parceiros que a gente tem aqui. Nesse exemplo, que eu mostrei para vocês, eu estou criando as regras automaticamente no meu Firewall Checkpoint e no caso de arquivos que estão sendo jogados na rede, eu tenho a integração com o VirusTotal que me mostra praticamente real time que aqui ele é um Trojan, é um cavalo de Troia que vai iniciar o ataque ransomware se ele for executado. Bacana? Lembrando que isso aqui é totalmente software, então nós podemos montar ambientes de POC para os clientes dentro do seu próprio ambiente, podemos fazer diversas simulações. Então, caso tenham queiram mais detalhes, tenham dúvidas, podem entrar em contato com o time da Hype, que nós teremos muito prazer de detalharmos a solução para vocês. Maravilha? Obrigado e até mais.